Queridos irmãos e amigos, a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sua casa e toda a sua família. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Como sempre, você sabe, estamos entrando no ar pela TV Kairos, canal 7.1 na região aqui da Grande Marabá, no estado do Pará. E também estamos transmitindo esta programação pela internet no YouTube. Aproveite este momento e já vai compartilhando o link desta programação aí nos grupos de professores de escola dominical, nos grupos familiares, para que todos sejam alcançados pela ministração desta aula de hoje. No vídeo de hoje estudaremos a lição 6 da classe de adultos com o tema Jesus é igual com o Pai. Dando sequência à ministração da semana passada, nós continuaremos a falar sobre a deidade de Jesus. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. O texto áureo diz o seguinte: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. A verdade prática diz o seguinte: o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a essência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. A leitura bíblica em classe da lição de hoje encontra-se no Evangelho do Senhor Jesus por João, capítulo 10, versículo 30 até o versículo 38. Acompanhe a leitura na sua tela. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pôde ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Os 3 objetivos da lição desta semana são os seguintes. O primeiro objetivo, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. O segundo objetivo, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. Terceiro objetivo, explicar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Neste primeiro bloco do programa, iremos estudar a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Esse é o assunto que nós iremos discutir já neste primeiro bloco do programa. 3 pontos serão abordados. O primeiro, a ideia de filho. O segundo subtópico, o significado teológico. E o terceiro, o Filho é Deus. Que maravilha, que bênção! Nós, portanto, iremos estudar na lição de hoje o Filho é igual com o Pai. Veremos aqui, a partir de agora, que o Pai é da mesma substância do Filho e o Filho da mesma substância do Pai. E para comentar a lição de hoje, nós estamos aqui mais uma vez recebendo com muita alegria os comentaristas, o pastor Elias Gomes, o pastor Davi Arruda e o pastor Lucileno Cavalcante. Pastor Elias Gomes, mais uma lição onde nós vamos discutir sobre este tema
que diz respeito à divindade do Filho e aqui em igualdade em substância e propósito com o Pai, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Leno, pastor Davi Arruda, todos os nossos irmãos que estão aí nos assistindo agora, seja pelo YouTube, seja pela TV. É um momento de crescimento, como temos falado aqui, crescimento bíblico, crescimento teológico e crescimento espiritual. E desta feita nós procuraremos entender mais claramente a doutrina que mostra essa essência que é comum tanto ao Pai quanto ao Filho, desfazendo assim aqueles que querem negar essa realidade bíblica, essa realidade cristalina que está nos escritos sagrados. Portanto, eu creio que é um momento de crescimento para todos os nossos alunos e quem sabe até uma contribuição significativa para o próximo domingo, os nossos irmãos que irão ministrar em sala de aula estejam cada vez mais habilitados para este fim. Muito bem, pastor Davi Arruda, para o Senhor Jesus, a lição de hoje pretende demonstrar com sólidos fundamentos escriturísticos que Jesus é igual ao Pai em essência, substância e outros atributos mais. Seja bem-vindo, pastor. Amém, Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Leno. Pastor, essa lição, mais uma vez, riquíssimas aí em textos basilares para a defesa da nossa fé. E é um prazer poder mais uma vez contribuir para o crescimento aí das nossas vidas espirituais através da lição da Escola Bíblica. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa. Hoje vamos falar deste tema tão importante, onde a palavra-chave apresentada aqui pelo comentarista é unidade. Verdade. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Davi, todos os nossos irmãos que acompanham aí o programa, nós vemos aqui um aprofundamento nos temas das lições que são apresentadas. Na lição passada nós vimos, a respeito daquilo que a Bíblia reafirma ou afirma da divindade de Cristo. E aqui nessa lição nós vamos ver esse relacionamento da divindade, das pessoas, especialmente aqui do Pai e do Filho, E nós vamos ver aqui o quanto Jesus é verdadeiramente Deus, assim como o Pai. Que bênção. Vamos iniciar, portanto, os comentários, convidando o pastor Elias para abrir aqui a sessão de comentários, a rodada de comentários, com o primeiro tópico, pastor Elias, a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Nos fale sobre essa ideia que é apresentada aqui de filho. Muito bem, pastor Epaminondas, temos falado aqui que uma condição importante para que alguém saia vitorioso num confronto, numa batalha, é ele conhecer o terreno, conhecer as armas do seu adversário. E as Escrituras, ela nos apresenta os ardis do nosso adversário, nos apresenta o engodo do nosso adversário, do nosso opositor. E ao longo desse trimestre, eu creio que muitas e inúmeras sutis heresias que estão por aí afora, elas estão vindo à tona na mente dos irmãos que têm participado da EBD. No domingo passado, nós estudamos sobre a falsa doutrina ou a heresia do arianismo, mais propriamente o unicismo, e nós percebemos que nos 4 primeiros séculos da igreja primitiva, a pessoa de Cristo, pastor Leno, ela foi muito atacada. Ora, estavam querendo dizer com muita clareza e com fundamentos sólidos de que Cristo era apenas homem e negar a divindade. Quando isso foi vencido, depois queriam engrandecer apenas a divindade e negar a humanidade de Cristo. E por aí vai, e por esta razão é que João, ao longo dos 21 capítulos, basicamente tem um caráter cristológico, porque está tratando muito contundentemente da pessoa de Cristo e apresentando isso. Uma dessas sutis heresias é querer dizer que Cristo é até filho
de Deus, mas não apresenta a mesma substância, não apresenta o mesmo caráter, não apresenta a mesma natureza que o Pai. E ao longo desta lição, nós veremos e aprenderemos que a palavra o termo ou a terminologia Filho de Deus, que é direcionada ou designada para fazer referência ao Senhor Jesus, ela não tem um caráter, digamos que de descendência, não é um efeito de prole familiar, não. Mas na verdade é um título, é algo que nós devemos observar, que isto é ainda fortalecido e ratificado quando o próprio texto sagrado nos chama o Senhor de primogênito ou unigênito. Então isso dá uma categoria especial para o Senhor, fazendo então com que ele se torne, e ele é, o Filho de Deus, não é uma criatura, não é um Deus de segunda categoria, não é um Senhor que passou a ser Senhor a partir de um determinado tempo, não. Ele é Deus, ele é Senhor e é Salvador desde a eternidade anterior. Então, nós devemos observar, pastor Epaminondas, entre outras afirmações teológicas, que o que está na nossa declaração de fé, como nós estamos num trimestre de assuntos predominantemente apologéticos, nós jamais devemos abrir mão da nossa declaração de fé, né, pastor Leno? E aqui, quando se trata da pessoa de Jesus Cristo, na página de número 52, quando nos fala sobre o significado do Filho, é importante que nós observemos que filho, repito aqui, não tem um caráter de apresentar uma figura de uma descendência familiar, não. Está voltado para um título. Por isso é que a nossa declaração de fé nos diz assim: o epíteto, que é uma palavra ou um termo usado para qualificar alguma coisa ou alguém, o termo Filho de Deus em relação ao Senhor Jesus Cristo significa que ele é Deus igual ao Pai, e trata-se de uma questão de substância ou essência. Isso fica mais claro na expressão Filho unigênito. O significado desse termo, pastor Epaminondas, no original vem de monogenes, que é composto de dois termos, que significa de único tipo. Se nós tivéssemos um termo assim, que nós fôssemos usar paralelamente até no meio jurídico, como vocês são da área, tem aquela expressão sui generis, algo de um gênero único, não tem outro igual, não tem algo similar. Então, nós todos até somos chamados filhos de Deus por adoção, e a filiação, inclusive, em relação a Cristo, foi uma tentativa de associar essa condição de filho de Deus pelo viés da filiação, pelo viés da adoção, e nós sabemos que ela não teve uma sustentação, digamos assim, escriturística ou bíblica para que ela permanecesse. Então, nós veremos ao longo desta lição que filho aqui é mais do que uma descendência, se fala de uma espécie única, fala de uma figura sui generis, portanto ele possui a mesma essência do Pai, e nós finalizamos dizendo que o Filho é Filho de Deus, mas o Filho também é Deus, com a mesma essência, com a mesma origem, com os mesmos atributos que nós temos falado aqui, inclusive os atributos exclusivos do Pai, o Filho possui. Perfeito. Então, o termo Filho de Deus é usado como título apenas para designar que Jesus é da mesma substância com o Pai. Nem mesmo o título ou o termo gerado nós devemos utilizar aplicando a Jesus, conforme tem um auxílio bibliográfico muito interessante aqui na lição. Os professores podem até fazer a leitura deste auxílio, que está perfeito. Pastor Davi Arruda, o significado teológico é o segundo item aqui a ser estudado, desse primeiro ponto da lição, o significado teológico dessa doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Comente esse segundo subtópico.
Perfeito, pastor Epaminondas. O conceito filho na Bíblia Sagrada, ele é muito diversificado. E para que se tenha uma compreensão exata do texto, é necessário dar uma atenção especial na aplicação de Jesus como filho. E biblicamente, no Novo Testamento, a Bíblia, quando se fala de filho, falando da pessoa de Jesus, ela indica igualdade de natureza ou alguém da mesma substância, provando aqui que Cristo, ele é igual ao Pai em essência imutável. E a Bíblia também não trata disso somente no Novo Testamento. Se a gente analisar em Isaías capítulo 9, verso de número 6, a Bíblia diz que um menino nasceu e um filho se nos deu, ou seja, indicando tanto a natureza humana quanto a divina de Jesus. Porque o menino nasce, ele nasce em Belém, mas o filho, ele é dado porque ele já existe desde a eternidade. Então essa palavra, ou melhor dizendo, essa doutrina, no Novo Testamento, ela é muito bem estabelecida, com provas contundentes acerca da natureza igualitária de Cristo com Deus. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, o terceiro item, o terceiro subtópico deste primeiro ponto da lição, conclui: o Filho é Deus. Comente sobre este terceiro item aqui, pastor. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos aqui nesse tópico essa reafirmação, né, que esse termo Filho de Deus como bem colocou já aqui o pastor Elias, é uma declaração da própria divindade, da essência de Cristo como sendo igual ao Pai. E tanto isso é verdade que nós vemos no Evangelho de João algumas declarações de Jesus que foram interpretadas pelos judeus como ele se declarando como Deus, quando ele diz que ele vinha do Pai ou que ele era filho de Deus. Nós temos aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 17, quando Jesus, ele diz assim, e Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O versículo 18 diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, quando essa afirmação é dita na Bíblia, não está diminuindo a pessoa de Cristo, colocando ele como um Deus abaixo do Pai, mas está reafirmando que ele é da mesma essência. E os judeus que ouviam Jesus fazer essa declaração, eles compreendiam muito bem isso. E é aquilo que o escritor aos Hebreus também ele entendeu, interpretando lá o Salmo 45, conforme está aqui na nossa lição. O escritor aos Hebreus, ele fala no versículo 8 do capítulo 1, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui citando essa referência do Salmo 45, versículos 6 e 7. E aqui o comentarista ele faz até menção desses versículos lá no Salmo 45, fazendo uma pergunta, porque lá diz que Deus, do versículo 7 do Salmo 45, ungiu o Deus do versículo 6. E quando nós vemos aqui o escritor aos Hebreus, ele fazendo menção, aplicando aquele versículo 6 à pessoa de Cristo, nós entendemos que ali o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala no versículo 6 de Jesus como Deus sendo ungido no versículo 7 pelo Pai. Muito bem, essa aplicação usada pelo escritor aos Hebreus, aplicando a Jesus, e o pastor Ezequiel Soares trouxe isso para a lição muito bem, foi muito bem colocado aqui nessa lição para então reafirmar o que a Escritura nos diz desde o Antigo Testamento sobre Jesus ser da mesma essência e igual ao Pai. Nós vamos para o nosso
primeiro intervalo comercial. Na sequência, na volta, iremos tratar sobre a heresia do subordinacionismo. O que é isso? Você já ouviu falar nesta expressão? Aqui é uma expressão teológica. Fique conosco, em instantes estaremos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a 6ª lição do primeiro trimestre deste ano. O filho é igual com o pai. Vamos falar agora sobre a heresia do subordinacionismo. Nós vamos apresentar 3 pontos aqui para a gente comentar sobre esta heresia que surgiu lá no 4º século da igreja, da história da igreja. O primeiro subtópico, nós vamos falar sobre um personagem central, Orígenes. Depois falaremos sobre o período pré-niceno e concluiremos este bloco falando sobre métodos usados pelos subordinacionistas. Pastor Elias Gomes, vamos falar sobre este personagem muito importante na história da igreja, controverso, diga-se de passagem, mas que também tem as suas contribuições. Falei aí sobre Orígenes. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós percebemos que Orígenes, ele tinha os prós e tinha os contra, né? Foi uma figura que viveu lá no século II para o século III, entre 185 e 254, conforme é datado na nossa lição, e também em outros escritos de comentários teológicos. E nós percebemos, pastor Epaminondas, que ele foi uma espécie de continuidade assim daqueles que nós dizíamos que tinha a mesma ideia ariana, né, diário que nós estudamos na semana passada. Mas ele foi o principal, digamos assim, a principal influência nesse meio, tanto que nesse meio ele ainda influenciou aí em torno de 100 anos com as suas heresias, com os seus ensinamentos distorcidos no que diz respeito quando comparado às escrituras sagradas. Entre os erros teológicos que nós percebemos manifestado por Orígenes, pastor Epaminondas, é que ele afirmava contundentemente que houve um tempo que Cristo, na condição de criatura, ele foi gerado, portanto, ele era filho de Deus, mas houve um tempo que ele não existiu. E automaticamente ele vai estar assim negando o atributo da eternidade à pessoa de Cristo. Ele disse e afirmava isso, e inclusive fazia com que os seus seguidores também pregassem isso, que Cristo, ele passou a existir de um determinado tempo para frente, ou seja, ele não existia desde a eternidade. Um outro apontamento com relação aos ensinamentos de origem, pastor Epaminondas, é que ele dizia que Cristo é um Deus de segunda categoria, portanto ele não está no mesmo nível da deidade do Pai. Daí vem a ideia de subordinado, ele é inferior. Exatamente, e ele, por esta razão, por ser criado e por ser um Deus, digamos assim, de segunda categoria, deveria necessariamente se submeter à vontade do Pai, em caráter obrigatório. E quando nós falamos isso aqui, nós não estamos negando que, enquanto Cristo esteve aqui, ele soube se portar corretamente, submetendo-se à vontade do Pai, enquanto homem, manifestando a sua natureza humana. Ele andava em total obediência e nunca entrou em conflito com o Pai. Nós sabemos que esta é uma das manifestações e é uma das razões pelas quais nós afirmamos que o Filho tem a mesma natureza do Pai, e é nesse aspecto também, entre outros, que se justifica a existência de 3 pessoas
em constante e profunda harmonia, sem um mínimo conflito, nem de ideias, nem de entendimento e etc. Então, por esta razão, por ser criado, o filho devia ao pai o fato dele existir, devia ao pai. Então, é algo assim absurdo, como diz o pastor Ezequias, como é que pode alguém conceber uns ensinamentos absolutamente contrários à palavra de Deus, uma vez que a própria palavra nos fala o quanto Cristo é, sim, o Filho de Deus. E eu gostaria de... E filho aqui, nós estamos ainda linkado com o primeiro tópico, porque não temos como dissociar. Sim. Em Romanos capítulo 1, versículo de número 4, o texto nos diz assim: declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, nós estamos aqui com o papel de apresentar que Cristo não tinha necessariamente a obrigação absoluta, ou seja, em caráter obrigatório, de submeter-se ao Pai. Submetia, manifestando a humildade e a obediência do Jesus Cristo enquanto homem. Nós já vimos aqui as duas naturezas de Cristo, que será assunto, claro, para a próxima ou para uma lição futura, onde nós estaremos estudando essas duas naturezas que estavam harmonicamente intrínsecas na vida de Cristo Jesus. Muito bem. Pastor Davi Arruda, vamos falar sobre a heresia do subordinacionismo no período pré-niceno. O concílio de Niceia se deu lá em 325, e aí nós temos aí pelo menos 2 séculos, né, em que esse pensamento, essa heresia já permeava os círculos da cristandade. Fale sobre o período pré-niceno. Pastor, analisando esse tópico da lição, a gente percebe o quanto as heresias elas vêm com uma roupagem sedutora, porque essa heresia ela nasce numa tentativa equivocada de preservar o monoteísmo, mas para preservar eles cometem um erro exegético e teológico terrível ao negar a divindade de Cristo. E como muito bem o pastor Elias colocou, ele expõe Jesus, Cristo, como um Deus de segunda categoria, e dizendo até mesmo que o próprio Jesus pregava esta heresia. E a própria Bíblia, ela combate isso quando o próprio Cristo diz que ele e o Pai eram um. É claro que não corporeamente, mas em essência. Então essa heresia, ela nasce, como a gente falou na lição passada, de textos retalhados, mal interpretados, ou até mesmo de desonestidades teológicas para afirmar algo que não tem fundamento nenhum bíblico, e que o próprio Cristo, em suas pregações, ele quebra essa ideia de inferioridade dele com o Pai. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, o terceiro item desse segundo ponto, né, a heresia do subordinacionismo, nós temos o subordinacionismo colocando Cristo, Jesus, como pastor Elias, pastor Davi, subordinado ao Pai, e o Espírito, por sua vez, subordinado ao Filho. Daí a ideia de subordinacionismo, que a gente vai perceber essa heresia se apresentando hoje com algumas características um pouco distintas, mas com o mesmo erro, né? Com o mesmo equívoco hermenêutico. Mas fale aí, pastor Leno, sobre os métodos usados. Como que esses subordinacionistas, eles se apresentam? Como que a lição aqui está apresentando esses caminhos, esses métodos que eles trilham para chegar a este entendimento totalmente deturpado da ortodoxia cristã? É interessante, pastor Epaminondas, pastor Davi, pastor Elias, o quanto se assemelha às estratégias utilizadas pelas heresias, pelas seitas, quando se utilizam desse método de pinçar textos bíblicos para fundamentar doutrinas que desvirtuam a verdade bíblica. Então, eles selecionam textos para que possam, com isso, seduzir, como disse o pastor Davi,
seduzir aqueles que de repente não estão atentos aos ensinos que estão sendo repassados. E não somente textos bíblicos, mas eu me recordei agora de um líder de uma grande igreja, que nós não vamos citar o nome, mas ele, certa vez, ele alegando que teve um arrebatamento, que ele foi levado até o trono de Deus e estava numa sessão lá com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o pai dizendo ao filho: filho, você tem que ir para trazer a minha igreja, porque já não suporto mais ver a minha igreja na terra. E o filho dizendo ao pai: não, pai, espera mais um pouco. Então, isso não existe dentro daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. E pessoas que se utilizam não só de textos isolados, mas de supostas revelações ou visões para que possam ensinar doutrinas erradas. Nós sabemos, como disse o pastor Elias, que a Trindade divina ela está numa perfeita harmonia. Não há nenhum tipo de contradição entre as três pessoas da Trindade. Não são três deuses pensando de forma diferente, mas é um só Deus, subsistente em três pessoas, iguais em substância. E é isso que a lição ela enfatiza hoje, né? Que essa igualdade na relação do pai com o filho. Muito bem, nós conseguimos, acredito eu, com maestria, trabalhar esses três temas aqui apresentados sobre essa heresia do subordinacionismo. No próximo bloco nós iremos falar como que essa heresia ela se apresenta, ela se manifesta nos dias de hoje. Ela está, como o arianismo está viva, ela está em pleno curso nos dias atuais, através de grupos religiosos. E nós vamos identificar no próximo bloco. Eu convido você a permanecer conosco, a aula está abençoada, maravilhosa. Em instantes, estaremos de volta, até já. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando um assunto extremamente sério e necessário, como todos os outros, mas em razão de que muitos movimentos têm se aumentado, né, trazendo essa heresia novamente, lá do século IV, este tema se faz muito importante e necessário. O Filho, Deus, é igual ao Pai. Jesus, sendo Filho de Deus, é igual ao Pai. Vamos falar agora sobre como o subordinacionismo, que estudamos no bloco anterior, se apresenta nos dias de hoje. Dois tópicos foram trazidos pelo comentarista, o pastor Ezequiel Soares, e no primeiro nós vamos ver o subordinacionismo no contexto islâmico. Depois veremos o subordinacionismo no movimento das testemunhas de Jeová, os conhecidos TJs. E aqui eu quero começar com o pastor Elias Gomes, para que o querido pastor Elias fale sobre, pastor Elias, o subordinacionismo no contexto oriental, e mais especificamente, né, dos muçulmanos, né, no contexto islâmico. Fale sobre este ponto. Muito bem, pastor Epaminondas, nós percebemos que todo sistema religioso, já foi até falado aqui, que as heresias, de alguma forma, elas vêm vestidas com vestes convidativas, com vestes cativantes, mas o sistema religioso como um todo, ele por si só, ele muitas das vezes é caracterizado por práticas que têm o poder de seduzir. E por esta razão, dentro dessas práticas boas, às vezes, se coloca, né, justamente aquilo que nós consideramos e vemos à luz da palavra de Deus, que são heresias.
O movimento ou a religião islâmica é uma das mais que cresce, ou é uma das que mais cresce no mundo. E eles estão se proliferando nos arredores do mundo cada vez mais, de modo que no Brasil já existem comunidades, né, comunidades islâmicas, sim, pessoas que creem no Alcorão, aplicam sua vida prática e cotidiana nisso. Todavia, nós sabemos que não é ainda uma realidade predominante na nossa nação, no nosso país. Todavia, nós devemos perceber que o islamismo, ele não considera Cristo, Jesus Cristo, como Deus. Não considera como Deus, considera como Filho de Deus, considera como Messias, considera como um profeta. Mas chamá-lo de Deus ou considerá-lo como um Senhor, isso é uma espécie de até blasfêmia, né? É uma espécie de blasfêmia. E o pastor Ezequiel Soares se importou em escrever que o Alcorão afirma que é uma blasfêmia dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus nesse aspecto de essência. E ainda mais, isso se agrava, não ficando por aqui, dizendo que ser o Filho de Deus é a mesma coisa que eu afirmar que o Senhor teve um relacionamento com Maria. Olha só, um relacionamento conjugal. Eles ensinam que nós ensinamos isso. Exatamente, eles afirmam categoricamente. Gostei, o pastor Ezequiel Soares, ele colocou o versículo 10 de Judas, né? Dizem mal do que não sabem. É o que exatamente eles fazem. Uma interpretação muito ruim, muito mal feita do texto sagrado, e todos nós devemos tomar muito cuidado. Há, inclusive, também pessoas que defendem que aquele casamento lá de Caná da Galileia era o próprio Cristo que estava se casando, entre outros movimentos. Então nós vemos que esse movimento, no caso o islamismo, eles afirmam que se nós afirmarmos que Cristo é Filho de Deus, nós estamos automaticamente afirmando que o Senhor, o Pai, teve uma relação conjugal com Maria. E, de alguma forma, nós sabemos que até o próprio adversário da nossa vida, o próprio diabo, os demônios, eles sabem que Jesus é o Filho de Deus. Categoricamente, a Bíblia nos deixa isso muito claro. E nós vemos ainda, pastor Epaminondas, que a expressão Filho de Deus, como é muito, digamos que negada por eles, no contexto do Novo Testamento, o pastor Ezequias se preocupa em fazer uma ratificação aqui, que tem a ver com a origem e necessariamente com a identidade. E ele cita João 8,42 para dizer que é tão evidente o fato de Jesus ser o Filho de Deus, não na condição de atender uma linha genealógica ou uma prole familiar, mas sim um título, assim, para manifestar que o Filho é igual ao Pai ou tem a mesma essência, que até o modelo ou o meio pelo qual ele foi concebido por Maria foi diferente, foi por meio do próprio Espírito Santo. E nós vimos isso nas Escrituras. O pastor Davi até citou aqui, Isaías capítulo 9, versículo 6, isso é muito evidente ali. Claro que nós vamos tratar isso ainda numa próxima lição, mas é muito evidente ali que o menino estava nascendo, mas o Filho que é eterno, que já estava desde a eternidade passada, ele estava sendo concedido para a encarnação. Então, até o modelo pelo qual ele foi concebido, e isso é algo incontestável. A forma como o Senhor foi concebido, isso é um milagre, isso é algo extraordinário, é algo de Deus, é algo sobrenatural. Então, não tem como dizer que Cristo é apenas um filho ou não é filho, apenas um filho. Está se falando na condição de gerado, porque esta era uma ideia também de Orígenes pregada, ou então na ideia islamista, que é
afirmar que Cristo não é filho de Deus. Muito bem, pastor Davi Arruda, o subordinacionismo, ele se manifesta ali no Oriente Médio, mas também tem se proliferado por todo o mundo, conforme muito bem colocou o pastor Elias, pelo o Islã, né, que tem aí, né, crescido substancialmente. Mas na nossa realidade aqui, na América do Sul, no Brasil especificamente, e também na nossa região, existe o subordinacionismo manifesto apresentado através de um movimento chamado As Testemunhas de Jeová. Fale sobre este segundo subtópico aqui. A teologia apresentada pelas Testemunhas de Jeová, conhecido por muitos como os TJs, né? Ela é perigosa e ela é antibíblica, porque eles acreditam e defendem e até confessam publicamente na existência de vários deuses. E nós temos um confronto severo com a Bíblia se nós defendermos isso. Eles acreditam na existência do Deus Todo-Poderoso, Jeová, e o Deus Todo-Poderoso, Jesus. E não somente isso, eles também acreditam na existência de outros deuses menores, sendo eles bom ou mal. E biblicamente, a Bíblia não admite de forma alguma a existência de vários deuses. Nós cremos e confessamos a existência de apenas um Deus, como disse muito bem o pastor Leno, que subsiste em 3 pessoas. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, ainda dentro dessa temática, as Testemunhas de Jeová, eles têm um texto que para eles é sagrado, mas nós não consideramos sagrado, é uma paráfrase, né? Segundo eles é uma tradução, mas na verdade foi uma paráfrase, né, que o fundador Charles Taze Russell fez do inglês para o inglês, inclusive omitindo partes do texto original, uma tradução muito mal feita, horrível, a tradução do Novo Mundo, eu tenho lá em casa para consulta. E aqui, pastor Leno Cavalcante, eu sei que é um movimento que o senhor estuda também há bastante tempo. Fale um pouco mais para nós, dando sequência ao comentário aqui do pastor Ezequiel Soares e aquilo apresentado já pelo pastor Davi. Realmente, como disse aqui o pastor Davi, é uma heresia, assim, na verdade, dentro do sistema religioso dos chamados Russelitas, né, e agora Testemunhas de Jeová, é bastante danoso à nossa fé e afronta aquilo que nós cremos a respeito de Deus, aquilo que a Bíblia ela nos apresenta a respeito de Deus. E é interessante que, como o pastor Davi colocou, como eles creem que Jesus, ele seria um Deus, porém um Deus que tenha sido criado posteriormente, antes da criação de todas as coisas, o Pai teria gerado ou criado o Filho, e que ele seria Deus. Eles afirmam que Jesus é Deus. E aqui o pastor Ezequiel Soares, ele traz aqui uma pergunta que é assim que deixa sem resposta, porque é quase um checkmate. Porque ele coloca aqui: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Porque se eles responderem que é uma divindade falsa, eles estão indo contra aquilo que eles mesmos pregam, ensinam. Se eles disserem que é verdadeira, da mesma forma, eles estão se contradizendo, uma vez que eles pregam que existe um só Deus, mas à medida em que eles admitem que o Pai é Deus e que o Filho é Deus, eles creem no politeísmo. Muito embora na crença ou no discurso eles digam que não creem, mas na prática sim. E tanto não só em Cristo como um Deus como já foi falado aqui, um Deus subordinado ao Pai, mas eles creem também na existência de outros deuses, né? E isso se configura como politeísmo. E para isso eles utilizam, né, colocando Jesus, diminuindo a divindade de Jesus, eles se utilizam de alguns textos, né? João, no capítulo 14, no versículo 28,
diz assim o Senhor Jesus, ele diz assim: ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então eles pinçam, selecionam esse texto isolado para dizer: o filho é menor do que o pai, mas não conseguem explicar o contexto do qual Jesus está falando. Jesus está falando aqui da sua missão no seu ministério terreno como homem, em obediência a cumprir a sua missão na terra, que incluía a sua morte. Pastor Leno, me permita, não perco o raciocínio. Tem um texto lá de Hebreus, pastores, que eu lembrei agora, acho que é Hebreus 5, não sei, 5 e 8, onde o texto diz: sendo filho, com F maiúsculo, indicando a sua divindade, aprendeu a obediência. Ou seja, Jesus, no contexto da sua natureza humana, naturalmente, ele é servo do Pai, ele é subordinado a Deus, enquanto na natureza humana. Não é isso, pastor Leno? E Paulo, ele fala isso também escrevendo aos Filipenses. Lá no capítulo 2, não é isso? Exatamente, no capítulo 2 da carta aos Filipenses. Quando Paulo, ele diz que o Senhor, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, para cumprir a sua missão, Jesus, ele se submete aqui como filho, mas isso não significa que hoje Jesus, e lá também naquele momento, Jesus era um Deus inferior, ou que ele era menor no sentido da sua divindade, mas como o próprio contexto da Bíblia nos mostra, e nós já falamos aqui, que Jesus, ele é Deus na mesma substância e essência do Pai. Muito bem, que bênção. Chegamos ao final de mais uma preciosa lição e eu quero rapidamente ler a conclusão, que é um texto bem resumido, claro, claro, evidente, sobre o resumo de tudo que nós aprendemos hoje. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Nós louvamos a Deus por sua vida, por sua companhia conosco até agora. Agradecemos a sua audiência. Permaneça conosco. Na próxima semana iremos estudar mais um assunto maravilhoso. Estudaremos as duas naturezas de Jesus, a natureza divina, a natureza humana, a união hipostática de Cristo. Eu convido você na próxima semana a nos assistir, a acompanhar esta programação. Quero agradecer a Deus pela vida da produção do programa, louvar a Deus pela vida dos nossos comentaristas. Pastor Elias Gomes, é sempre uma grande alegria tê-lo aqui. Pastor Davi Arruda, muito obrigado. Pastor Leno Cavalcante, Deus continue abençoando vocês, suas famílias. Vocês têm se colocado à disposição do reino de Deus para comentar essas lições, serem usados pelo Senhor para ministrar a palavra de Deus. Portanto, nós encerramos e gratos a Deus pela vida de todos vocês. Vamos concluir orando, pedir ao pastor Elias Gomes que nos despeça em oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, ó Pai. Vem ser conosco continuamente. Nós te louvamos pela existência e pela realização deste programa, desta programação, ó Pai. Continua usando o teu servo, pastor Epaminondas, pastor Lucileno, pastor Davi Arruda, todos os nossos irmãos que estão agora nos assistindo, que a tua boa mão esteja sobre cada um deles e a tua palavra, Senhor, venha contemplar cada um dos corações. Nós te agradecemos e te exaltamos por tudo, em o nome de Jesus. Amém.